pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Tá Vendo? Hoje eu confesso para vocês que é um dos episódios que eu estou mais entusiasmado para fazer, porque eu vou conversar com uma pessoa que eu passei a admirar pelo que a gente conversa, pelo que a gente estuda, enfim. É uma pessoa que, apesar da idade, é um empreendedor, um inovador, vocês vão ver aqui. Então eu gostaria que vocês recebessem com bastante carinho, com bastante calor, meu amigo Micael. E aí, Micael, seja bem-vindo, cara. Primeiramente é um prazer estar aqui, agradecer a Deus, agradecer a você pelo convite, ao Marcelo que intermediou isso aí, e vamos lá, prazer imenso estar aqui com você. Nossa, eu que agradeço, você prontamente aceitou, falou, você parece uma pessoa que não nega desafio, por isso que a gente acaba se conectando, e acho que só para lembrar pro pessoal, por que eu trouxe o Micael aqui? Como eu falei, ele é um empreendedor, vocês vão ver a história dele, é uma pessoa inovadora, apesar da pouca idade. Eu falo pouca idade porque eu tenho um filho que eu acho que, se não da tua idade, está com quantos anos? 29. 29? Então é da mesma idade, então. Mas meu filho é mais velho que você, que ele nasceu em maio, então você é de dezembro, né? Isso. 17 de dezembro. Exatamente. Então, apesar da pouca idade, mas é um rapaz cheio de responsabilidades, a gente vai ver tua história aí. E porque às vezes a gente fala muito de gerações, que as gerações tá mais ou menos, enfim. E você não, você é prova viva que realmente as coisas podem acontecer. E como eu costumo sempre falar, o objetivo do programa aqui é trazer empreendedores, pessoas que empreendam, seja com a família, seja que empreendam no próprio trabalho. Então, por isso que criou essa conexão aí, e eu queria trazer você e gostaria que você se apresentasse aí para as pessoas que ainda não lhe conhecem, porque você é uma pessoa, né, para o pessoal nós do nicho, né, aquela bolha lá que você vai falar da tua atuação, não te conhece, mas quem é o Micael? Fala pra gente aí. Cara, o Micael nasceu aqui em Santos mesmo, vem de uma família de 2 moradores do Rio Grande do Norte que vieram tentar a vida aqui, e um cara que o sonho era ser jogador de futebol, que não deu certo. Mas jogava bem, não? Na minha concepção, eu acho que sim. Sério? Na minha concepção, eu acho que sim. E fez faculdade, mas que focou nos negócios da família, porque achou ali algo que podia crescer mais. E é isso. Legal. Basicamente é isso. E o negócio da família, o que é? Fala pro pessoal, o que vocês fazem? Verdade. Não ia falar esquecer de falar do principal. Não, imagina. Né? Então, a minha família já tem um comércio de peixe no mercado municipal de peixe de Santos há mais de 29 anos. A gente trabalha no ramo. Meu pai veio do Nordeste para cá, começou trabalhando como limpador, vendedor, comprador, e aí juntou seu dinheiro e montou o próprio negócio de pescados. Trouxe minha mãe, e aí veio eu. Logo no ano que eu nasci, foi o ano que ele construiu esse negócio. E foi indo, eu nasci, aí veio minha irmã, e a partir daí, quando eu fui ficando mais velho, fui começando a entrar no negócio. No começo foi meio difícil para mim, eu não queria entrar no negócio. Eu me via sendo jogador, e depois eu me via fazendo uma faculdade, mas parece que estava no sangue já, nas veias, o ramo do peixe. E foi quando eu decidi, falei, não, é isso aqui, ponto, acabou, vamos cair de cabeça. Pô, que legal. Você falou teu pai montou a peixaria quando você já era nascido? Não. Mas já estava grávida ou não? Tava vindo? Minha mãe estava grávida, e aí foi quando ele montou, parece que eu vim já com esse propósito, que quando eu estava na barriga da minha mãe, ele montou o negócio, em 1995. Ah, legal. Por que eu te perguntei isso aí? Porque eu sempre gosto de falar, né, ainda mais pai babão, eu tenho uma filhinha agora que dia 26 agora vai fazer 2 meses, tá? Serena, que deve estar nos assistindo, né, filha? Beijo pra Serena. Obrigado. Então, assim, por que eu perguntei? Aí veio um insight aqui. Porque eu não sei se foi o caso do teu pai, né? Você falou que ele fazia de tudo, não é? Limpava peixe e tal. E aí será, né? Depois você pergunta pra ele, de repente, se faz sentido isso. Porque assim, quando você tem um filho, as coisas mudam na tua vida, entendeu? Então talvez ele falou assim, poxa, deixa eu vislumbrar alguma coisa melhor aqui pra melhorar o conforto da minha família. Talvez, né? Você falou aí, me veio na cabeça, porque isso aconteceu comigo, tá? Mas não mudei de profissão, porque hoje também já tô com 51 anos, completado semana passada. E só que é o seguinte, quando eu descobri que ia ser pai novamente, nossa, muda tudo, a percepção, porque eu já tenho um filho de 29, na época eu tinha 28, e aí quando eu descobri que ia ser pai, eu falei, nossa, caramba, preciso aumentar o seguro de vida. Então, resumindo, muda a tua percepção, né? Então talvez seja daí, né? Do seu Emanuel. Quiser mandar um abraço pro seu Emanuel também? Um abraço pro meu pai aí, que é um exemplo de vida pra mim.
Para te parabenizar, teu aniversário foi semana passada, Isso né? aí. Aproveitando já. Obrigado. Então, cara, com certeza se relacionou a isso. Pelo fato de estar vindo um filho, as responsabilidades aumentam e você tem alguém para sustentar. Eu tiro como exemplo, eu tenho o meu compadre, se chama Álvaro, que quando ele descobriu que ia ser pai, que foi algo também que não esperava, ele era muito novo, eu cheguei para ele e falei, irmão, agora vai ter que ralar. E, cara, do ponto que ele descobriu que ia ser pai até o dia de hoje, tá totalmente diferente. Então eu tenho certeza que isso também aconteceu com meu pai. Muda a percepção, muda bastante, viu? Mas aí nesse caso foi legal, deu um start bacana aí. Hoje o box do teu pai lá, a empresa do teu pai é uma das mais conhecidas aqui do litoral. Muito se deve até ao teu trabalho, você vai falar um pouquinho. Sim. Mas você está hoje como administrador, lá você trabalha no ramo da família, mas você falou que fez faculdade, você é formado em Direito, você começou a fazer Direito, né? Sim, comecei a fazer Direito e era assim, era uma pressão familiar, não deu certo ser jogador e aí você tem que estudar. Meu pai sempre foi muito rígido comigo. Até então, quando eu era adolescente, eu achava que isso era falta de amor. Sim. Cara, hoje em dia eu vejo que isso foi fundamental para o que eu sou hoje. Então, a dureza dele, ele ser um cara que era muito regrado, nunca me deixou faltar nada, graças a Deus. Mas pelo fato dele ser mais rígido, me tornou o que eu sou hoje. Então, eu acho que não era falta de amor nem nada. Às vezes você tá passando por alguém que tá escutando esse podcast, tá passando por isso, cara, o seu pai só quer te ver muito melhor que ele. Exatamente. Eu lembro até hoje, teve uma data, dia 25 de dezembro, que a gente foi pro CEAGESP buscar peixe. Ele olhou pra mim assim e falou, estuda pra você não passar por isso. Mas, pô, nunca faltou nada, cara. Aí você começa a pegar de exemplo. Tudo bem, ele queria que eu estudasse. Eu estudei, mas aí veio a pandemia e eu tive que fazer uma escolha. Porque o que você esperava da pandemia? Ninguém sabia o que ia acontecer. Exatamente. Ou eu fico mais 1 ano e meio na faculdade, ou eu toco um negócio, vou de cabeça e vamos pra cima. Eu escolhi tocar um negócio, pausei a faculdade e me formei ano passado. Legal. Formei ano passado, 2024. Foi uma luta pra formar, porque, tipo assim, eu sou meio hiperativo. Tá. Então eu não conseguia ficar sentado na sala de aula e só faltava entregar o TCC, na real, né? Fiz 2 semestres do TCC e aí parei, voltei, mas graças a Deus, ano passado eu consegui concluir essa etapa da minha vida. Legal. Então pode dizer que é o doutor do peixe? Pode ser, né? Pode ser, doutor... Só falta o AB, que eu ainda não tenho. Doutor do peixe. Pode ser. E me diz uma coisa, na área do direito mesmo, já que você se formou no ano passado, se você fosse dar continuidade, o que você gostou mais lá? Que você falou, pô, isso aqui eu achava legal. Irmão, criminal, né? Criminal. Eu tinha um professor que chama Marcelo Cruz, cara. Ele era um cara ímpar, assim. Ele é muito bom, né? E era um exemplo. E eu lembro até hoje, quando eu fui apresentar um trabalho dele, ele trouxe uma bancada, só advogado renomado, e todo mundo com medo. Tipo assim, eu falei normal, igual eu tô falando aqui contigo, apresentei o trabalho, no final ele falou, cara, parabéns. Você foi muito bem. Então, depois disso, passei a admirar mais o direito criminal e acho que era a área que eu seguiria. É uma área que eu também acho bem bacana, assim, eu sou curioso, sabe? Eu vejo algumas coisas, eu procuro não ver muito, porque senão de repente vai ficar meio pesado o negócio, né? Mas eu tenho agora até séries de criminologia, assim, eu gosto de ver. Sempre que possível eu vejo, eu acho um negócio legal. Mas aí por falar em inovação, e aí você foi trabalhar no mercado de peixes lá, e você trabalha desde sempre, desde novinho? Cara, desde novo eu frequentava o mercado, tinha um campo ali na Dersa, onde tem a balsa, era um gramadinho, eu ficava jogando bola lá, e sempre ali. Eu nasci e me criei naquela área, desde moleque. E aí, antes disso, minha mãe também fazia marmitas pro pessoal da peixaria, eu dava uma força para ela também, mas sempre estava no mercado. E falar um pouquinho, que eu esqueci de falar da minha mãe, que é uma pessoa muito importante para mim. Na verdade, são 2 vertentes, né? Meu pai é a razão e minha mãe é a emoção. Então, tenho 2 exemplos muito diferentes em casa. Minha mãe, quando chegou aqui, ela ficou junto com meu pai, depois que eu nasci, se casaram e tudo mais. E ela trabalhava na Marisa, e depois da Marisa começou a fazer marmita pessoal da peixaria, e meu pai precisou de uma força, estava começando o trabalho, e aí ela começou a trabalhar no caixa, até hoje tá lá comigo, me ajuda demais. Já tentei aposentá-la, falei, mãe, fica em casa e tal, mas não quer, de jeito nenhum, só pra não esquecer de falar da minha mãe, então ela vai brigar comigo depois. Não, então, o que você falou é porque eu entendo tua mãe, porque quando dizem que quando você gosta do que você faz,
você não trabalha um dia, né? Exatamente. Você faz por prazer, você faz lá, você quer estar fazendo. Então, acho que essa é a diferença. E bendito é aquela pessoa que acaba se encontrando, né? Faz o que gosta. Cara, Porque você... isso, pode, desculpa te Não, cortar, pode. imagina. É exatamente isso, porque assim, eu não me via no ramo do peixe. Eu lembro, eu tenho uma lembrança até hoje falando que talvez eu não ficasse ali, mas só que eu aprendi muito a gostar. Tipo, eu gosto de lidar com os clientes, eu gosto de inovar, de trazer coisas novas. Eu gosto de falar com fornecedores, negociar. Meu negócio de Legal. negociar é estar no ápice ali, chorar preço para poder levar um preço melhor para os nossos clientes. E, cara, eu aprendi a amar isso e você pode passar lá que eu estou brincando com meus colaboradores, na hora de brincar, lógico, Sim, mas estou sempre ali com eles, conversando, porque assim, uma coisa também que eu acho que muda muito, você tem que escutar um pouco seus colaboradores. Ninguém sim. sabe de tudo. Eu não sei de tudo, todo dia eu estou aprendendo algo novo. Então, se um cara chega para mim, cara, o que você acha de colocar a pescada nesse lugar aqui? Às vezes pode até estar errado, mas eu falo, vamos colocar para ver o que acontece. E a gente coloca, às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, Sim. isso, você amar o trabalho, você acaba também querendo escutar mais dos outros. Eu acho que uma coisa leva a outra. Não, não. O que você falou faz sentido, porque eu, particularmente, eu sempre penso nisso. O empreendedor, ele tem que ter pessoas que façam melhor aquela determinada tarefa do que ele. Exato. Não é verdade? Porque se você for abraçar tudo, você não vai ser um empreendedor, você não vai conseguir fazer tudo. Então, eu acho que o grande desafio do empreendedor é colocar as peças corretas em cada local, né? Aquele cara ali leva mais jeito para atender o cliente, deixa ele no atendimento, aquele já é mais ágil. Por falar nisso, eu estou falando, estou imaginando, como que é o dia a dia no mercado de peixe? Como que funciona? Cara, é bem corrido. Chega, monta a banca, deixa tudo bonitinho pro cliente. Funciona de que horário a que horário? A gente funciona de terça a sábado das 7 às 18 e domingo das 7 às 15. Ah, legal. Então é um pouco puxado, mas a gente sempre dá de conta e, cara, é algo que às vezes é muito estressante, porque, por exemplo, uma Semana Santa é muito movimento, graças a Deus, e aí a gente acaba, tipo, lidando com muitas pessoas, Sim. muitos clientes, fornecedores e tudo mais, mas em si é tranquilo. Legal. Uma coisa que eu gosto lá no mercado de peixe, mas eu também gosto já da feira também, eu acho que é a energia das pessoas. Né? O cara tá ali, e aí, brincando, bem-humorado, às vezes você não tá nem muito bem, o pessoal brinca, tal, eu acho bem legal essa parte. Falando de um pouco de empreendedorismo, vamos voltar um pouquinho para o teu pai, porque eu acho que você está dando continuidade no legado dele. Eu acho que isso é importantíssimo, porque tem gente que fala, ah, não, foi meu pai que construiu, eu quero construir eu mesmo, com meus. Eu acho que cada um tem um pensamento de um jeito, mas eu acho que é tão importante quanto você ter construído, é você manter. Né? Então, mas existem coisas que seu pai fazia por osmose, ou fazia normal. Talvez ele nem soubesse o que ele fazia. E aí, de repente, você chega, como que foi esse impacto, ou foi de uma forma gradativa? Porque você ser empresário, você dentro de uma empresa, e qualquer empresa, né? Você tem um departamento comercial, você tem um departamento de marketing, não é? Você tem um administrativo e tem um financeiro. E nem vou contar o RH, o restante que tem também, que é importante hoje, recursos humanos. Tá? Como que foi essa avalanche de informação para você? Mesmo porque você não fazia administração de empresa, você fazia direito. Né? Cara, no começo foi muito complicado, porque assim, imagina, o cara que vem do interior do Rio Grande do Norte, o pessoal lá, meio chucro que a gente chama assim, Sim. né? Às vezes era muito difícil ele entender as minhas ideias novas. Só que na minha cabeça, pra mim era normal. Porque, imagina, igual você falou, tá ali por osmose. Às vezes ele sempre fazia algo, tava dando certo, beleza, vai mudar pra quê? Se já tá dando certo. Sim. Mas aí ia pelas beiradinhas, vamos fazer dessa forma aqui e tal. Aí ele não queria. Aí às vezes eu fazia sem ele saber. Aí ele chegava, legal. Pô, peraí, ele fez um negócio que tá diferente. Pô, deu bom. Ele não falava que tava certo, ele só não Sim. falava nada. Entendi. Entendeu? Então ele meio que aceitava, eu ia, botava a cara e tal, e fazia, e aí ele chegava, olhava, tava certo, ele fazia assim. Mas não podia falar que era que tava totalmente correto, porque Sim. eles são bem assim, né? É muito Sim. difícil eles aceitarem essas novas opiniões, mas depois de um tempo ele aceitou, cara, as ideias do Mikael são boas. Só que eu fui um cara que sempre peguei as ideias dele e trazia pra mim. Então eu sempre aproveitei muito do que ele aprendeu. Eu trabalhava muito com ele, tinha meu tio Samuel
e a Rosa, a mulher dele também, que são excelentes vendedores. Então eu aprendi muito com aquilo. Então o que eu fazia? Eu pegava as ideias dele e transformava em algo novo, Legal. com inovação. Então, quando eles foram vendo que isso era o correto, porque você nunca pode ficar estagnado, parado no tempo, as coisas mudam. Então você tem que, antigamente se vendia assim, hoje em dia já é totalmente diferente. Eu pegava o feeling deles de venda, que eles, os caras vendiam muito. Sim. E transformava em algo novo que eu aprendi. Mais atualizado. Mais atualizado, então isso combinava muito. Era difícil eles aceitarem no começo? Era. Sim. Já tomei muita bronca, nossa senhora, muita, mas se você tomar bronca e aceitar, não vou mais fazer nada. Cara, você vai tentando, até, o Mikael fez, que legal, cara, que nem o negócio de fazer vídeo, eu tô muito ativo nas redes sociais, com a minha agência de marketing aí, cara, é algo que é surreal como mudou. No começo o cara fala, por que aquele cara tá gravando um camarão? Por que aquele cara tá gravando um peixe? Hoje em dia tem muito resultado pra mim e eu peguei o jeito dele de vender e transformei em algo novo. Aquele truque lá, o camarão é fresquinho mesmo ou você faz o camarão ficar mais fresco? O camarão é fresquíssimo, só que ele não... Ali é um truquezinho que a gente faz só pra... Né? Fala, caramba, o camarão tá vibrando ali, cara. Fala, caramba, que legal, cara. Bom, você falou de inovação, vamos falar um pouquinho, você até já falou da pandemia, que foi um momento turbulento, desafiador. Eu acho que não só para você, mas para todo mundo. Eu acho que todo mundo teve que se readequar. Tem o antes e o pós-pandemia. Mas acho que ali vocês tiveram uma virada de chave também importante, né? Queria que você falasse isso, que é o delivery, né? Isso, cara. Foi muito difícil porque a gente teve a transição do mercado antigo para o mercado novo. A gente se mudou bem na pandemia. A gente saiu do mercado de peixe, que ficava na Praça Almirante Galo Coutinho, e foi para o novo mercado de peixe, que é ali na Mário Covas. Beleza, um do lado do outro. Só que nesse tempo de pandemia, a gente só tentava achar que dava certo. Mas só que a gente ficava com medo do que ia acontecer. Se o pessoal ia frequentar, se não ia. Então a gente ficou com esse medo. Então eu já peguei esse gancho de usar as redes sociais e continuei, cara. Martelando. No começo não dava nada. Ninguém comentava, não tinha curtida. Eu tinha acho que 1000 seguidores. Meu sonho, eu lembro até hoje que meu sonho era ter 10 mil seguidores no Instagram, porque eu conseguia colocar link nos stories. Sim. Hoje em dia já consegue. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem alguns mais seguidores que isso aí. E na pandemia eu lembro que na Semana Santa, como a gente era um mercado, a gente ficou aberto. Mas na Semana Santa, como ia ter um pico de movimento, determinação da prefeitura pra gente fechar. Eu falei, caraca. É porque não podia aglomerar, né? Nossa, melhor época do ano a gente vai fechar. Eu falei, pandemia, né? Fazer o quê? Então vamos trabalhar com isso assim. Eu falei, mas o movimento vai ser muito fraco, porque ali é o nosso ápice, né? Semana Santa, comer peixe, algo cultural. E eu dei férias para acho que 4 colaboradores, se eu não me engano. Cara, eu me arrependi. Porque bombou por conta das redes sociais. Bombou delivery, WhatsApp, eu não conseguia responder todo mundo. E tipo assim, era algo que a gente tava vendado, né? Que a gente não sabia o que ia acontecer. Primeiro pandemia, aí só delivery na Semana Santa. Pô, a gente vai ficar aqui olhando um pro outro e nada. Graças ao bom Deus. Peixe, né? Olhando pro peixe, pensando o que ia fazer, porque a gente trabalha com perecível. Entendeu? Então é algo muito complicado. Mas, graças a Deus, a gente teve muita venda. Se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha dado férias para ninguém. Eu falava, vamos trabalhar que vai dar bom. E, cara, com essa inovação, as coisas foram aumentando. A gente focando no delivery. Não deixando o balcão também a desejar. Que a gente tem ótimos vendedores lá na frente. Mas dando uma atenção legal pro delivery, que é algo que, na minha concepção, é algo que é o futuro, né? Não esperar, né? E o conforto, né? O pessoal, às vezes, quer receber em casa, não quer ter o trabalho de ir ao mercado. Tudo bem que agora a gente tem atrativo, a gente tem restaurante lá no mercado, mas às vezes o pessoal quer receber no seu conforto. Sim. Então acho que hoje a vida é muito dinâmica, né? Então às vezes se você puder otimizar esse tempo, tempo é dinheiro, né? Exato, e acho que o pós-pandemia isso ficou mais claro, né? É verdade. O pós-pandemia, o delivery... E criou um hábito, né, Mikael? Criou um hábito, a pessoa já tem um hábito, ela já conta com aquilo, ela se programa. Acho que você tem a possibilidade de você se programar. E eu confesso que eu me tornei cliente de vocês após o delivery. E aí, até por isso que eu resolvi te chamar aqui, porque eu gosto muito de atendimento. Já trabalhei no McDonald's, então é uma escola que eu gosto muito. E aí eu vi, sabe o que você sente? Você sente o atendimento diferente. E são em pequenos detalhes, em agradecer, perguntar se o pedido chegou certo,
sabe? Detalhes que... Acho que a vida é feita de detalhes. E aí você falou, eu me arrependeria, pegando esse gancho aí que você falou que se arrepende de ter dado férias. Você acredita, a gente até tá falando em off isso aí, que o empreendedor, por quê? Qual o objetivo aqui? Eu sempre gosto de reforçar o objetivo. É trazer histórias de empreendedorismo aqui. E quando a gente vê no Instagram, nas redes sociais, as pessoas bem-sucedidas, a gente acha que tudo foi fácil, que a pessoa não erra e tudo. E a gente comentou ali que a gente, como empreendedor, a gente mais erra do que acerta, né? Então fique confortável nesse teu erro aí, que você faz parte da estatística. Exatamente. A gente pega, igual eu estava te falando, a gente erra 50 vezes para poder trazer algo bom. Mas o importante é o empreendedor, ele entender que ele vai errar muito, mas nesse erro ele vai aprender alguma coisa. Sim. Então, sempre no erro, não só no empreendedorismo, mas em qualquer etapa da minha vida. Passei por muitas coisas, e toda coisa ruim que acontece, todo erro ou problema que acontece, você vai pegar algo bom para você usar no futuro. Então é isso que a gente tem que pensar. Bom, falando de delivery ainda, uma coisa que eu falo que você inova, que me chamou a atenção, e eu sei que você faz entrega em São Paulo de peixe? Faz. Cara, as entregas em São Paulo já aconteciam no tempo do meu pai. Só que meu pai ele fazia entrega para restaurante. Tá, vamos fazer para restaurante, era um jogo rápido, né? Vamos chegar lá, entrega, tal. Ele tem bastante cliente em São Paulo. E aí eu falei, pô, a gente já tá entregando para restaurante. Por que a gente não pode entregar para pessoa física? Muita gente mandava mensagem, pô, vocês não entregam em São Paulo? Entrega aqui pra gente, tal. Pô, teu peixe é muito fresco, teu peixe é bom, tá faltando ter uma peixaria aqui. Enquanto a gente não consegue fazer essa extensão para São Paulo, eu acho, cara, eu já vou subir. O que custa eu levar, pô, que nem hoje a gente tá subindo, já subiu para São Paulo, foi fazer 2 restaurantes, se eu não me engano, e aí muita gente pedindo para pessoa física. Sim. Não estava programado. Eu falei, não, vamos fazer aí, pô, pega os pedidinhos do pessoal, leva lá para eles, pô, feriadão chegou, o cara quer comer um peixe fresco. Então eu já aproveitei o que já acontecia e dei um plus. No começo, ele falou, pô, mas a gente vai ter que entregar lá. Eu falei, mas é assim, cara. Existe um preço, né? Entendeu? Legal. Existe um preço e a gente vai fazer isso porque vai fidelizar, o cliente vai descer para a Baixada, já sabe onde vai perguntar toda semana, às vezes ele consome toda semana, pô, tem como trazer aqui para mim? A gente leva, o que der pra gente fazer, eu falo assim, a gente não pode perder venda. Legal. Eu tenho a Renata que fica no nosso delivery, eu falo, Renata, a gente não pode perder venda, tá? Então, para mim, perder venda é algo que é ruim. E como você falou do pós-venda e tudo mais, isso também foi uma construção, voltando nesse assunto, foi uma construção muito difícil, porque, tipo assim, o pessoal às vezes não tem muita paciência de ficar, não, eu já sou um cara diferente, cara, ó, e o peixe é algo muito específico, que cada peixe tem uma maneira de limpeza diferente, filé, postas, abre pelas costas, então o pedido só sai de lá quando o cliente deixa tudo bem especificado. Legal. Porque aí, pô, imagina, chega lá, tem uma surpresa, o cara vai viajar e tá com o peixe para levar, chega lá, pô, veio errado. Isso é frustrante. Controle de qualidade. Exatamente. Então a gente sempre faz várias perguntas e no final pergunta se chegou tudo certo. Porque se não chegou, erros acontecem. Não tem como negar. Se não chegou, a gente, pô, o que aconteceu e tal, pra gente ter um feedback e a gente poder melhorar. Eu falo para todo mundo lá, a gente tem que ter feedback para poder melhorar e sempre tá galgando coisas maiores. Então o negócio do delivery me chamou a atenção, porque assim, às vezes a gente espera que os empreendedores vejam esse programa, porque é uma questão de oportunidade também. Eu vejo às vezes, as pessoas às vezes, talvez pode ser por estratégia, mas às vezes é limitação, porque de limitação geográfica. Às vezes tem gente que não atende nem na outra cidade, nem no outro bairro, né? Quando eu falo outra cidade, mas Santos, São Vicente, às vezes é do lado. Ah, não atendo São Vicente. Então, assim, é foco no cliente, né? Você está tendo foco no cliente. E aí você me falando aí, eu fico sempre imaginando. Deve ser muito legal para o cara que está lá, falar, nossa, esse peixe o cara comprei em Santos. Entendeu? É diferente do peixe que sai daqui, vai para o CEAGESP e depois ele compra lá. Não, o cara me entrega aqui na minha casa, ele deve encher a boca. Cara, é um status diferenciado. Não é diferente? Então você agrega valor, né? Agrega muito valor. Muita gente fala, pô, preciso comer um peixinho de Santos. É diferente. Que nem a questão do festival, cara. Quando a gente faz os festivais lá no mercado, pô, galera que vem de interior, tem gente de Minas. Legal. Vindo pra aproveitar o festival. Então, cara, a gente ali é um marco. O mercado de peixe é um marco. A gente tem uma força gigantesca porque é o que eu tenho um bordão que eu sempre falo, né? Do mar para o lar. A gente tá na boca do gol ali. Legal. As coisas acontecem ali, a gente vai e vende pro nosso cliente. Aí assim, acho que tudo também vai de como que você passa, né? Tu imagina você tá, sei lá, primeiro encontro, jantar.
amor, vou fazer um peixe para você, vou providenciar um peixe direto de Santos. Pô, já é outro patamar, Já é outra né? coisa, né? É outra pegada. Poxa, que legal. E assim, eu acho legal também, eu te acompanho agora, eu vi que você deu algumas receitas, acho que você tem umas parcerias com o pessoal, você deve falar quem é o rapaz lá que faz umas receitas, que Tem. rapaz, só o fato de falar, porque é o jeito de falar também, de novo, meu, enche a boca da vontade de comer peixe, tu fala, caramba. Aí o que eu vi lá, eu vi aquele que faz a tilápia congelada com O recheio de camarão. camarão. Ah, é o Caião. Um abraço, Caião. Então, na cozinha, eu nunca fui muito bom. Uhum. Eu ainda Ninguém é bom em espero. tudo, né? Ah, O cara já joga, o cara é advogado, é empresário, vai saber cozinhar também? eu espero melhorar isso aí. Então, o Caião chegou lá, cara, pô, tem uma proposta pra te fazer, tal, vamos fazer umas receitas. Eu sempre quis alguém pra poder me ajudar nessa parte. Porque Uhum. o tempo, às vezes, é escasso pra eu conseguir fazer isso. Uhum. E aí ele chegou e eu soltava, ó, vamos fazer essa receita? A gente ficava trocando mensagem. Ele me mandava uma receita, eu mandava pra ele. Ele me mandava, eu falava, ó, isso é legal, vamos fazer. Porque o que acontece? Tem até o lance da Polishop. O cara, ele fala, pô, eu vendo liquidificador, mas eu não, o que eu tenho que mostrar pro meu cliente é o que ele faz. Exato. Então não adianta eu chegar lá e mostrar a foto de uma pescada. Sim. Ah, beleza, tem gente que conhece, tem gente que vai achar bonito, vai ver que tá fresco, mas eu tenho que mostrar ela sendo preparada. Porque aí vai gerar mais vontade no cliente para ele poder comprar e consumir e fazer. Tipo assim, o peixe, tem muito tabu com o peixe. O nosso país aqui, eu já fiz uma pesquisa que o nosso país consome pouco peixe comparado a países europeus, que lá é muito comum. Então tem um tabu, um certo tabu com esse ramo do pescado de fazer e cozinhar. Então acho que a gente mostrando receitas, mostrando como é que faz, acho que fica muito mais fácil, a galera quebra esse tabu. Mas vou te falar, pós-pandemia, o consumo já deu uma aumentada, porque é algo saudável, cara. Total. Então, e a galera tá mais, eu Gostoso, brinco, leve. mais fitness, né? Sim. Tanto é que, pô, a maioria dos meus amigos que virou corredor aí na praia, que eu também já fui correr de vez em quando, pô, é surreal e é algo saudável. Então, se você tem uma dificuldade para preparar e eu te mostro como prepara, já é um plus pro pessoal poder fazer. Cidades litorâneas, você falou pessoal fitness, eu acho que tem a ver com a cidade litorânea. Também. Tu vê o pessoal do Rio, né? Porque assim, querendo ou não, a gente vive em lugares quentes, consequentemente menos roupas, né? A gente vai pra praia, então todo mundo quer estar com shape legal. Né? Então acho que uma coisa associa a outra. Eu achei bem bacana, mas pô, ó, quem não conhece pode ir lá no teu Instagram que pô, tem umas receitas bem legais, viu? E tem um lado cultural também, né, que você fala, né? Ah, mas aí voltando um pouquinho de você agregar valor até no que você faz, por exemplo, quando você fala, eu vou falar que eu vi no mercado, tá? Eles não colocavam o que era fruta. Por exemplo, abacate, eles falam, olha, abacate é bom por causa disso, cenoura é bom para os olhos, tem vitamina A, tal. E aí eu vi que você também faz esse trabalho, porque também tem o Instagram lá, esse lado de você levar, agregar valor, agregar conhecimento. Você fala bastante do ômega 3, né? Qual é o peixe que tem mais ômega 3? Sardinha e também tem um atum. Então Legal. a gente é interessante mostrar para todo mundo que o peixe é algo saudável. Mas não é só chegar lá e falar, o peixe é saudável. É ideal mostrar pra galera o que as vitaminas que tem o peixe, no que ajuda. Então, quando eu tenho as minhas reuniões com o pessoal do marketing, eu peço pra eles, pô, vamos falar um pouco do porquê que o peixe é saudável. Legal. E eles dão uma aula lá, a Uhum. gente conversa lá, eles postam uma foto, tudo bonitinho, e fica show de bola, fica bacana. Isso que é legal, né? Porque você vai levando conhecimento, né? Então, o objetivo do programa aqui é levar conteúdo, né, positivo para as pessoas aí. E eu acho que você também atende bastante isso lá no teu Instagram, viu, gente? Depois ele vai falar as redes sociais dele, mas eu indico bastante. É bem legal, bem dinâmica, é bem humorada. Eu acho legal. Você engaja teus colaboradores, eu acho que isso é importante. Enfim. E aí, falando um pouquinho, eu sei que você é uma pessoa que gosta bastante de ler, né? Você lê, consome bastante podcast. Que tipo de podcast você gosta de ouvir? Que tipo de leitura você te agrada? Cara, eu gosto de ler tudo sobre empreendedorismo, mas esse hábito da leitura eu construí, se eu não me engano, tem uns 2 anos. Eu escutava muito JJ. Legal. Todo dia de manhã eu escuto ele e o Café com Deus Pai. E eu escutava o JJ e ele sempre falando, pô, você tem que ler, tal. Eu falei, pô, por que eu tenho que ler? Eu sempre fui muito imperativo, né, cara? Uhum. Mas eu falei, cara, será que esse cara tem razão? Aí eu comprei um livro. Se eu não me engano, o primeiro livro que eu vi foi Princípios Milenares, que é do Thiago Brunet. Cara, eu fiquei apaixonado pelo livro. Aí terminei de ler, fui pro próximo. Quem pensa enriquece. Legal. Fui pro próximo. Pai Rico, Pai Pobre. Legal. E agora eu tô lendo A Marca da Vitória, da Nike. Mas acho que teve mais uns 2 aí que eu li e não gostei. E aí eu não cheguei a ler até o final. Mas esse hábito da leitura é muito bom.
Porque às vezes você acha que conhecimento é você ficar lendo as coisas na internet. Pode ser também. Também. A gente não tira os benefícios que dá você ficar lendo isso aí. Mas ler livros, cara, esse princípio os princípios milenares, se eu não me engano são 10 princípios, cara, foi surreal. Eu mudei totalmente o meu conceito, a minha visão. Na época eu tava tendo algum momento conturbado e, cara, esse livro me ajudou muito, muito. E eu falei, pô, se o livro, eu não sabia que um livro ajudava. Pra mim, o único livro que ajudava era a Bíblia, né? Sim. Aí eu comecei a ler outros. E fui, pô, preciso pensar mais no empreendedorismo. Aí comecei Quem Pensa Enriquece. O Homem Mais Rico da Babilônia também, excelente esse livro que eu li. E foi isso. Tanto é que tem algo que um dos livros me ensinou e ficou marcado, que tipo assim, você tem que estar equilibrado mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Principalmente espiritualmente. Então depois que eu comecei a ler e ganhar esse conhecimento, foi algo surreal. E falando sobre os podcasts, JJ, Café com Deus Pai, escuto muito o Thiago Brunet, e acho que o nome dele é Jackson. Esse aí fala mais sobre religião. E o Guto Galamba também fala sobre coisas no exercício físico, essas coisas. Em geral, são esses 5 aí. Que legal. Bom, vou te indicar um, não sei se você já ouviu, do Marcelo Germano, Empresas Autogerenciáveis. Show. É muito legal. É muito legal. Vou Eu ler. sou fã do Marcelo Germano, é de Santa Catarina lá, mas é um cara bem bacana. Eu acho que é legal. Ainda mais pra gente que é um pequeno empresário, acho que ele te dá vários insights, várias ferramentas que a gente não usa. Eu costumo dizer que eu era antes uma coisa e hoje eu sou outra depois de ouvir. Caio Carneiro também eu gosto bastante. Eu acho bem legal. Muito bom também. Eu acho legal. Eu escuto o podcast dele. Então, foi nessa pegada, né? De pegar, de falar, eu quero levar conhecimento para as pessoas também. Como eu te falei, como você sabe, eu sou do ramo de seguros e, inclusive, hoje a gente teve um treinamento e, para falar a verdade, todo dia a gente está aprendendo. A gente que está ali no dia a dia, todo dia a gente está aprendendo. E aí eu levantei uma reflexão para eles. Eu falei, gente, do que vocês aprenderam aqui? Quantas pessoas vocês acham que não sabem o que vocês aprenderam aqui? Ele falou, pô, um monte. Pô, então isso que é legal, sabe? Você compartilhar teu conhecimento. E eu costumo dizer que a gente não vende nada. A gente resolve dores, né? Exato. Não é? A pessoa tem uma dor, né? A pessoa tem uma necessidade. No caso, pô, e aí que você faz o marketing, né? Não sou formado em marketing, mas o marqueteiro é te mostrar que você tem aquela necessidade, não é? Aí você fala, pô, preciso fazer uma janta hoje. Puxa, aquela receitinha de camarão, olha que legal. Porque o cara vai lá e fala, puxa, você vendeu para ele ali o teu, né? Vendeu peixe literalmente, né? Literalmente. Aí o cara fala, pô, é isso que eu vou fazer. Então acho que é isso aí que eu acho que é bacana, cara. Eu sou meio que apaixonado por essa parte de conhecimento, de marketing, também gosto muito. Empreendedorismo. Eu sou fascinado, por isso que eu estava bem ansioso. Eu falei pro Marcelo, Marcelo que me apresentou para você. Eu falei, Marcelo, poxa, hoje eu estou numa expectativa enorme lá para ir conversar com ele, porque eu tenho certeza que a gente vai, de alguma forma, agregar para quem estiver vendo o nosso programa. E aí, me diz uma coisa, vocês também têm uma pegada de responsabilidade até ambiental mesmo, né? Dos fornecedores de vocês. Fala um pouquinho aí, porque às vezes tem... eu costumo dizer que não existe nada de graça, né? Às vezes, por exemplo, tem o conhecimento. A pessoa não sabe que o camarão está no defeso. Explica pro pessoal o que é defeso, como que é, como que é a procedência. Eu soltei até um vídeo no Instagram falando um pouco sobre isso. O defeso é o período que um determinado pescado ou fruto do mar ele fica proibido temporariamente a pesca, para que haja reprodução. Porque assim, o fundo do mar é muito vasto. Então a gente tenta ver qual que é a época de reprodução, por exemplo, do camarão, que ele ficou de janeiro até o final de abril. Isso. E aí não pode se comercializar, se pescar o camarão nessa época. E o que a gente faz? A gente pega, antes do final antes do início do defeso, a gente faz um estoque e desse estoque a gente vende. Aí quando abre a pesca, a gente volta novamente para o fresco. É mais para reprodução, porque senão acaba. A gente já terceiro ano seguido que o camarão já está numa decaída, mas isso foi por conta das enchentes. Pra você ver, eu falo para os meus clientes que o pescado é muito difícil da gente ter uma previsão de algo, porque teve essa enchente, que alagou a Lagoa dos Patos e tal. Após isso, o camarão estava aqui, na pesca veio para cá. Então são coisas, desastres naturais, eu falo muito temperatura da água, isso tudo influencia. Mas esse período de defesa é muito importante para manter as espécies
ainda em comercialização e o pessoal aproveitar comer um camarãozinho, né? Não pode deixar, legal. né? Em termos de camarão, qual é o camarão que tu acha mais saboroso? É impressão minha ou aqueles de cativeiro tem menos sabor? Então, os de cativeiro, eles têm menos sabor porque eles são camarões criados com ração. Tá. Então, mas são ótimos camarões, porém, os rosas de mar, os brancos de mar, os sete barbas, que é o mais saboroso pra mim, esses aí são inigualáveis, Sete né? barba, né? Pode crer, né? Sete barbas é que a gente tem brinca, igual. a gente brinca, né? Nos menores frascos estão os melhores perfumes. O camarão é a Sim. mesma coisa. O Ah, menor que camarãozinho é o mais saboroso. Tem alguma lenda urbana aí de camarão? Camarão come isso, que o pessoal fala, não? Cara, Tem os bobagens que o pessoal fala? se come, eu não sei, é bom pra caramba que ele tá comendo, viu? Porque eu gosto. É, porque o McDonald's o pessoal falava, esse hambúrguer é feito de minhoca, É sabe? verdade, Aí tu eu fala, lembro meu disso aí. Deus do céu, viu? Fala, caramba, sai cada coisa, né? Bom, legal. E eu imagino aí, hoje você tá com quantos colaboradores lá? Cara, No total, geralzão, delivery, tudo, 8? 8. Fora os prestadores de serviço, tem a equipe de marketing aí que. Em geral, Sim, aí são 8. legal. Então, porque assim, hoje o teu diferencial é atendimento, né? Então, acho que eu imagino que você deva desenvolver uma cultura lá. Como que é a mão de obra? Porque eu vejo que uma das dores aí dos empresários é a mão de obra. Então, o pessoal fala, pô, mão de obra, né? Mas como que você vê essa parte de mão de obra? O que que você faz para engajar teus colaboradores, para que eles acreditem, vistam a camisa lá do Emanuel Pescado? Cara, isso é uma dor que todo empresário tem, né? Mão de obra. Tá muito escasso e não sei se a pandemia, algo teve a ver com isso, mas da época do meu pai, que eu converso com ele até agora, é muito diferente. Então a gente tá sofrendo muito com isso. Cara, a gente tenta, assim, ter um relacionamento bom com o nosso colaborador, entendeu? Não é porque, pô, eu sou o chefe, não é porque eu sou o chefe que eu não vou ter um relacionamento ruim com o cara. A gente chama pra conversar, fala, pô, cara, isso aqui eu acho que não tá legal, vamos mudar e tal. Eu acho que esse relacionamento com o colaborador, assim, ter essa liberdade pra conversar, porque tem muita gente que não dá nem bom dia, chega, não fala nada, não dá um... Porque, cara, eu sou muito brincalhão nas horas certas, né? Sim, Mas eu acho que tem que ter essa brincadeira, porque, pô, o dia às vezes do cara tá horrível. Tudo sim. bem, não tem que levar pro trabalho. Um dia do cara tá horrível. Você chega lá, faz uma brincadeira com ele, já muda. O cara já, do nada, faz uma vendona lá. Então, acho que esse relacionamento com o colaborador é muito importante para atrair ele pra sua empresa. Também tem outras coisas também que você pode oferecer e tudo Uhum. mais. Então, porque assim, agora a gente teve atualização agora em maio da NR1. Essa NR1, ela fala, é uma atualização de uma regulamentação que fala muito em saúde das empresas ajudarem o funcionário a ter uma melhor condição de saúde mental, melhor. De que forma você acha que o funcionário estando bem, ele pode contribuir na melhoria da empresa, no atendimento? Com certeza, cara. A gente tira por nós mesmos, assim. Se você tá bem, mentalmente, tudo mais, cara, você é uma outra pessoa. Você já acorda diferente. O seu atendimento é diferente. Você não tá mal-humorado. Você vai querer, tipo assim, o cliente chega, você vai querer agregar aquele cliente para ele ficar ali com você. Então, acho que a saúde mental é muito importante. Tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Tipo, acho que muita pressão, tudo em excesso é ruim, né? Sim, Não que não tenha que ter cobrança, sim. é longe disso, né? Porque Objetivos. lógico que mas a gente tem que ter objetivos, metas e a gente trabalhar com isso. Ah, legal. E ao contrário, se essa pessoa não estiver feliz, quais as consequências? Estou fazendo isso para que a gente possa refletir, até a gente mesmo. Se ele não estiver feliz no trabalho, não estiver bem no trabalho, quais as consequências que pode ir diretamente pro que você enxerga assim que pode ir para a Você fala empresa? o reflexo da empresa, o cara, reflexo. ele vai chegar, vai tratar uma pessoa mal, o cliente mal, vai atender mal, e isso só vai prejudicar a empresa, né? Se o cara Perde não tá venda. feliz, eu acho que é mais fácil haver uma conversa e ver o que pode melhorar, por que ele não tá feliz, entendeu? Acho que tudo resolve na base do diálogo, né? Não, Mas traz muito, muito malefício para a empresa, porque o cara não tá feliz ali, ele não vai te atender feliz, o cara já vai te atender com uma cara fechada. Ou seja, porque é um custo também isso, né? Porque você acaba perdendo um cliente, acaba Exato. às vezes perdendo vendendo menos. Vou te falar do McDonald's, vai. Por exemplo, no McDonald's a gente chama de venda sugestiva. Que eu acho que vocês já fazem, mas eu acho que vocês fazem. Ah, eu faço isso, mas nem sabia que no McDonald's chama venda sugestiva. Às vezes a pessoa vai lá, compra uma sardinha, aí você faz um upsell, né? Você vende alguma coisa, você não quer levar um Tem muito tempero, disso. não é isso? Então, assim, você acha que o funcionário,
sem motivação, infeliz, vai fazer isso? Não vai. Aconteceu isso nessa última sexta-feira santa que eu fui lá, antes de comprar no seu, porque assim, eles vão abordando, né? Você vai entrar ali no mercado e tal. Aí eu vi lá a menina assim, sabe? Eu perguntei da Lula, ela falou assim, ah, não, a Lula tá assim, mas ela não fez, sabe? Não te convenceu. Não me convenceu. Ela poderia falar, ó, essa aqui não tá legal, mas olha, essa aqui eu ia ficar até grato com ela. Mas sabe, eu não senti que ela... sentiu firmeza, que ela reteve. Resumindo, aí fui pra lá, fui bem atendido, acabei gastando. Desculpa a Deus, mas ainda bem. Né? E, aliás, sexta-feira, né? Bom, mas enfim, um prato maravilhoso que foi bem bacana. Então, assim, outra coisa, porque, querendo ou não, por que a gente traz essa reflexão para o empresário? Porque o empresário, às vezes, ele vê tudo que é custo. E eu falo isso porque a gente fala lá para os colaboradores da gente. Gente, ofereçam benefícios. Primeira coisa, por quê? Porque o benefício, quando você oferece um benefício, ele sai mais barato do que você oferecer um aumento ganho de salário. Porque você, como empresário, você sabe, se você, sei lá, paga R$200 para a pessoa de aumento, você tem mais R$200 de imposto lá nos encargos sociais, férias, que tudo reflete, né? Agora, se você, por exemplo, falar assim, olha, eu vou te dar um vale-refeição de R$200, você só deu os R$200 e a pessoa vai ficar feliz. Parece que não. Nosso último podcast, um dos últimos aqui, a colaboradora não, a empregadora falou de quanto ela aumentou R$500 e quanto melhorou a percepção da empresa. Porque outra coisa que é custo, Micael, não sei se você concorda, porque você falou, mão de obra tá difícil, não é? A gente tem que ter o quê? Estratégias para manter os seus bons funcionários. Qual que é o tempo de média lá dos seus colaboradores que estão contigo lá? Cara, eu tenho um colaborador que tem quase a minha idade lá comigo. Entendeu? Mas eu tenho os mais novos também. Graças a Deus a equipe que eu tenho lá hoje, cara, é uma equipe segura. Tanto é que eu tô aqui, o pessoal tá lá e eu fico sossegado. Legal. Então, isso não tem preço, né? Porque tudo a tua tranquilidade não tem preço. Cara. O trabalho de você não ter que treinar esse colaborador. E você tem que passar confiança pros caras, que nem eu falo, amigão, eu tô tranquilo, eu vou ter um negócio pra resolver ali, mas sei que vocês vão dar de conta. Não adianta você chegar pro cara e falar, pô, eu vou sair, eu sei que você não vai dar de conta. Pô, tem que passar a confiança pro cara. Porque às vezes você tá lá numa posição, o cara tá, digamos que abaixo de você. O cara, ele tem medo às vezes de tomar alguma decisão. Sim. Ele tem medo mas você tem que passar essa confiança. Se o cara fizer besteira, você vai chegar pra ele e vai falar, amigão, isso aqui não se resolve assim. Você resolve desse jeito. Aí se não funcionar, aí beleza. Aí você não tem que dar essa função pra ele. Aí você coloca outra pessoa. Mas em geral, cara, você passou confiança pro cara, então ele já sabe o que você vai... o que você tá pensando. Você, o empreendedor, tá pensando, seu colaborador vai saber. Ele vai tentar fazer igual. Eu acho que é nisso que a gente tem que treinar o nosso colaborador pra isso. Não, legal. E assim, falar e praticar, né? Porque tem gente, olha, eu confio em você. Essa aí, eu sou formado em administração e eu lembro muito bem que até hoje eu nunca esqueci dessa matéria, que chama-se esquizofrenia organizacional, que é você falar que confia no colaborador, eu confio no meu time. E aí quando o colaborador tá saindo, deixa eu revistar a tua mochila. Você tá entendendo? Então assim, você fala uma coisa e pratica outra, entendeu? É complicado, cara. Então... Eu vou te falar uma coisa, no começo, é que eu sempre fui um cara que gostei das coisas do meu jeito. Tanto é que eu fui numa palestra, num curso, na realidade, de um cara que ele me ajudou bastante a parar de pensar isso. Eu sempre confiei na minha equipe, só que eu ficava ali, olhando assim, pra ver se a venda estava sendo correta, entendeu? Eu sempre ficava ali, tipo, achando que tem que ser do meu jeito, ponto, acabou. Mas isso aí é loucura, você vai acabar ficando maluco, porque você não dá de conta de tudo. Você tem que ter um cara pra fazer uma função, outro cara pra fazer outra, e ali você confia nos caras, pronto, acabou. Exatamente. Se não confia, não tem que estar contigo. Exatamente. A realidade é essa. Não, exatamente, é isso mesmo. E nessa jornada que o seu pai, vocês têm aí mais de 29 anos, qual a importância que você acha que ter parceiros sólidos, alinhados, até com os valores de vocês é importante? Deve ter fornecedor lá que está com vocês há anos, né? Qual a importância disso nesse papel? Cara, na jornada? Uma importância gigantesca. A gente tem fornecedores que a gente confia de olhos fechados. Tem gente que está com meu pai há esses 29 anos todos aí. Então, a gente já pede uma mercadoria, já sabe que vai chegar do jeito certo. Aí tem alguns que você já pede, já sabe que tem que dar uma olhada para conferir e tal. Sim. Mas essa parceria é fundamental, cara. O negócio ele é feito dos colaboradores com os fornecedores e os clientes. É um triângulo amoroso ali. Se tá em harmonia, vai dar certo. É porque eu imagino assim, Micael, não sei se eu estiver errado, tu me corrige. Porque essa parte da confiança é importante para dar que você consiga ver o todo, né?
Porque se você ficar, se ligando em cada coisa, falar, não, eu tenho que confiar no meu parceiro, seja nos meus colaboradores, seja nos meus fornecedores, porque ainda mais agora, com essa tua vida de astro aí, conteúdo dá trabalho, não dá, Dá, Micael? cara. Às Dá vezes trabalho, acha né? que não Dá perde trabalho. tempo, cara. Perde tempo, bolar, fazer, gravar. Não é assim, a gente fala perder tempo, mas a gente ganha tempo. Só Investe, que né? é um investimento. Você Investimento. falou uma frase que eu falo muito para todos os amigos meus. Falo, cara, às vezes você tá pensando algo como um custo, e não é custo, amigão. É um investimento que você vai fazer. Que nem eu falo do marketing. Pô, contrata uma agência, cara. Vai se especializar, fazer algo mais Exatamente. profissional. Pô, mas é caro. Eu falei, irmão, contrata e espera o resultado. Não, então, eu sempre falo isso mesmo, realmente, né? Qual é o custo de não ter, né? Exato. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu vou pagar, sei lá, num seguro 5 mil reais, um Uber, vai. Eu gosto de focar no Uber porque a maior parte dos Ubers que eu vejo aí, porque eu entendo que é caro o seguro, mas o que é caro? Vou me corrigir, não é caro. É o valor, é um investimento necessário, porque assim, tu imagina, o trabalho dele é o carro dele. Sim. E se rouba o carro dele? Entendeu? Quanto custa não ter? Então, Exato. assim, quanto custa ter, mas quanto custa não ter? E aí, isso eu coloquei na minha vida, tudo, tudo. Então, assim, quanto custa? Ah, eu vou pedir tem o delivery de vocês, deve ter uma taxinha? Deve ter uma taxa? Tem uma taxinha que é muito baixa. Acho que se você for de Uber para pegar lá, né? Então, assim, mas assim, é isso que eu falo. Quanto custa eu não pagar essa taxa? Porque o que me economiza de Tá dinheiro... ganhando tempo, né? Você tá entendendo? comprando Tempo é dinheiro, é verdade. Hoje o bem mais precioso que a gente tem é o tempo. E outra coisa, por isso que eu falo que é importante a gente saber a procedência. Fala, pô, eu sei que se eu comprar peixe lá, eu sei que vai vir no prazo, eu sei a procedência de onde que vem, eu sei que não é um peixe de defeso, que a gente tem que ter essa consciência ambiental também, né? E me diz uma coisa, teve alguma situação pitoresca aí, alguma coisa assim, lá no mercado, esse longo tempo aí que você atendeu, já vai famosos, vão celebridades lá, como que é? No mercado como um todo. Cara, já foi ator, já foi atriz, porque ali é um local que, tipo assim, você fala em peixe, você pensa no mercado, né? Uhum. Então a gente já atendeu músico, então as pessoas vão lá comprar. E isso que é o legal, a gente vê que o mercado tem uma força, é uma potência no ramo dos pescados em geral. Onde você vai no Brasil, principalmente agora com essa mudança aí, com esse mercado novo que a gente tá, cara, não tem... Assim, são poucos os mercados que conseguem se igualar na estrutura que a gente tá hoje. Legal. Entendeu? Então a galera vai, tipo, pede um peixinho lá com a gente, vai lá em cima, toma um chopp, come, porque lá o restaurante é só de frutos do mar também. Então é algo bem bacana e o pessoal vai lá e se amarra. O restaurante lá é do Dário. Do Dário, Do Dário, né? Pra quem não conhece o Dário, O Dário, ele foi, se eu não me engano, Masterchef, né? terceiro do Masterchef, ficou em vice e foi campeão do Mestre dos Sabores da Globo. Legal, bem bacana mesmo, bem legal. Bom, e me diz uma coisa, a pessoa que ia escapar, mas não escapou não. Uma coisa que me chamou bastante atenção e tenho certeza que vai surpreender muita gente, pra quem não sabe, você vende sorvete lá, né? Pô, o que tem a ver sorvete com peixe? Fala pra mim. Cara, ano passado eu fui numa feira, chama Seafood. Ela só fala de pescados e frutos do mar. E lá eu conheci o picolé de tilápia. Aí você me pergunta, pô, tem gosto de peixe? Cara, não tem nada de gosto de peixe. Nada, Não, mas não, nada, calma aí, nada, peraí, repete. Então quer dizer que tem sorvete de tilápia? Eles pegam a proteína da tilápia, Tá. que são 7 gramas, e colocam no sorvete. E o sorvete é 0 açúcar, então você que é fitness, já sabe, se quiser comer um picolézinho sem açúcar, daquele jeito, já sabe onde encontrar, né? Cara, E que legal. é muito diferente. Nossa, é muito louco, né? Não tem gosto, Não né? tem Eu gosto vi. nenhum, cara. São 4 sabores, tem pistache, chocolate branco, chocolate preto e morango. Porque assim, a primeira coisa quando o pessoal fala, filé é feito à base de proteína de peixe, meu, tu fala, Não, a reação fala, de né? todo mundo é isso. Essa reação, eu né? cheguei tipo, pro pessoal conhecer, eu cheguei a distribuir um pouco desse picolé. Tem gente que não quis, falou, não, tá louco, isso aí deve ter gosto de peixe. Então, passei muito por isso, mas depois que a galera prova, é loucura, cara, é muito bom, muito bom. É uma inovação que eu tô tentando trazer ainda, eu tenho lá, mas para aceitação, por esse fato de ser de tilápia, de peixe, a galera acha que tem gosto, entendeu? Mas não tem. E é algo proteico, saudável, então nessa geração é que a galera tá se cuidando mais, saúde em primeiro lugar, que é até algo que eu prezo muito, que eu escutei muito no podcast JJ, que é uma sequência tem que ter saúde, família e trabalho. Então,
A galera tá seguindo muito isso. Primeiro, saúde. Segundo, família. E terceiro, trabalho. Exatamente. Que é algo que é muito importante, que eu também mudei a minha concepção quando eu escutei isso. Então, pra saúde, picolézinho de tilápia é bom, né? Eu vou provar depois aí, viu? Ah, eu trouxe pra você aí. Já chegou. mesmo? Já chegou? Opa. Já chegou? Não? Então Não, vai chegar. beleza, mas depois a gente vai deixar lá a foto lá nas redes sociais lá pra ver o pessoal, mas aí eu faço o convite pro pessoal aí, sei lá, eu também tô louco pra conhecer, pra saber realmente, porque a gente fica até com um pouco de incredulidade, você fala, caramba, peixe, base de proteína de peixe, né, enfim. Mas eu dei risada agora, como você falou, saúde, família, depois trabalho, nessa ordem mesmo, Nessa né? ordem. Por quê? Porque sem saúde você não consegue, né? Você não consegue cuidar do restante, né? Sem saúde você não cuida da tua família, sem tua família, para que você vai trabalhar? Qual que é a sua motivação? Exatamente, exatamente. E eu costumo sempre dizer também, fazer aquela analogia da máscara, né, do avião, né? Porque geralmente, você tá com a criança no avião, Deus nos livre, aconteça alguma coisa lá, você põe a máscara primeiro aonde? A maioria das pessoas podem pensar, na criança. Não, a indicação é que coloque primeiro em você, no adulto. Porque você precisa estar bem, você precisa estar consciente para poder cuidar da criança. Então, eu é acho exatamente bem isso, cara. E pegando esse gancho em família, eu acho que era muito difícil alguma coisa que eu fizesse dar errado, cara. Com todo, assim, com todo respeito aí, mas eu tenho muitos exemplos dentro da minha casa. Legal. Da minha família, eu tenho meu pai, que é um guerreiro, eu tenho minha mãe, que é uma guerreira também, e meus tios, cara. Eu tenho exemplo, meu tio Isaías, que é um cara muito inteligente, meu tio Samuel, que trabalhou muito tempo com meu pai, também é um cara ímpar. Então, dentro da minha casa, tem minha tia Poliana, essas que eu tô falando agora são minhas concorrentes também, elas têm box lá no mercado, Poliana e a Ana. E, cara, eu olho pro lado, olho pro outro, eu só encontro referência, irmão. Que legal. Então é algo, tipo assim, falando em família, não tinha como dar errado. Eu, tipo assim, fazer algo que não fosse do bem, que eu sempre vi minha família crescer assim, fazendo as coisas certas. Legal. Entendeu? Então eu tenho muita referência disso, de toda a minha família, tanto da parte do meu pai, quanto da parte da minha mãe. E é isso. Já aproveitando o gancho que a gente falou, saúde, família e trabalho. Mandou bem, já fez uma moral com a família lá. Não, tem que família tem que... Não, tá certo, família é importante mesmo. Bom, a gente vai já quase chegando já no final. Tem alguma coisa assim que você queira falar pro pessoal? Alguma pergunta que eu não te fiz? Por exemplo, eu lembrei de uma agora. Por exemplo, o pessoal que chega lá, vem de São Paulo, como que é? Eu posso acomodar? Tem um estacionamento lá do lado do Mercado do Peixe? Como que funciona? Sim, a gente tem um estacionamento na rua de trás, ali na Henrique Soler. Mas isso é de vocês? Isso, porque o estacionamento ficou um pouco pequeno pra gente lá no mercado e a gente tem um terreno atrás que a gente usa como estacionamento. Se precisar parar, a gente tem um convênio com esse estacionamento aí. Então, se vê que o estacionamento do mercado está cheio, você pode passar reto do mercado, vira à direita ali do lado dos Correios. Henrique Soler 239, se eu não me engano. Legal. Deixa eu te falar uma coisa, não sei se você sabe, mas aqui a gente tem um quadro que a gente chama assim, tá vendo? Você sabia. Então a gente procura trazer alguma coisa do mundo de seguros que as pessoas acabam não sabendo, não sabem, enfim. Então assim, para as pessoas que têm empresas, bares, restaurantes, trabalham com produtos perecíveis, dentro do seguro empresarial que já cobre seguro contra incêndio, algum roubo, alguma coisa nesse sentido, existe uma cobertura adicional para deterioração de alimentos. Sério? Em caso de, sei lá, faltou energia, CPFL, acabou, está sem energia. A pessoa tem aquele investimento, tem um estoque dela ali, então caso aconteça alguma coisa, se ela tiver essa cobertura contratada, vai fazer a indenização desse bem patrimônio aí. Desse patrimônio não, desse bem, né? Na verdade, dessa mercadoria que foi deteriorada. Sim. Então a gente sabe quanto é importante, por que eu te falo? Ao longo desses 23 anos que a gente já trabalha, já aconteceu isso já. E é muito triste, às vezes, você ver, não só aconteceu isso, mas como já aconteceu, às vezes, dono de restaurante que teve que fazer vaquinha online porque não tinha o seguro, entendeu? E é muito barato. É aquele negócio que a gente falou, do quanto custa não ter, entendeu? Então, assim, se aquele negócio teu é o teu negócio principal, da onde a sua galinha dos ovos de ouro, por que você não vai proteger ela? Exatamente. Então, assim, isso é uma diquinha que eu gosto de falar para as pessoas, eu gosto de compartilhar aí. Show. Bom, e como eu te falei, a gente vai chegando. Tem alguma coisa, mais uma coisa? Você falou da família. Fica à vontade, você tem um tempinho ainda para falar aí. Cara, eu queria mandar um alô para a cidade dos meus pais, que sempre quando eu vou lá eu sou muito bem recebido. E o meu padrinho, que é meu tio, hoje está prefeito lá. E eu queria mandar um alô para Alexandria. Eu morei 1 ano e meio em Natal, né? Eu fui para lá em 2011 e 2013. Então, algo que também mudou muito meu caráter. Sou apaixonado pelo Nordeste.
Eu queria deixar esse alôzinho pra Alexandre, que é uma cidade pequena, cara. Meus pais saíram de uma cidade... Na época devia ter 5 mil habitantes, acho que hoje tem 10, 12. Então, uma cidade muito pequena, mas que tem uma representação gigantesca pra mim. Então, Que mandar legal. um alô pro pessoal aí. Bom, que bacana isso, porque assim, eu acho legal a gente nunca esquecer das nossas origens, né? Lógico. Eu acho que uma pessoa sem passado, né, não tem futuro, né? Eu acho bem bacana nesse sentido aí, parabéns. É assim, pelo pouco que eu te conhecia, eu imaginava que esse papo ia ser legal, agora só constatei, foi muito legal, porque ver, apesar da tua pouca idade, repito, não é pouca, tão pouca assim, é pouca em relação à minha Batendo os idade. 30 já. Em relação à minha idade, é pouca idade. Então, mas bom, você vê que você é uma pessoa que foi criada com valores, ligado à família, e é como você falou, então não tem como dar errado. Então, assim, basicamente, o intuito desse programa aqui, desse podcast, é isso, é que a gente se inspire em exemplos como o do seu Emanuel, sua mãe, como que ela chama? Clédina. Dona Clédila. Isso, Dona Clédila. Clédina. É difícil, é difícil. Não, agora já sei, Clédina. Isso. Beleza, da Dona Clédina, para que a gente se inspire, né? Porque tem gente que acha que só fazendo coisas erradas, jogando o jogo do tigrinho, fazendo algumas coisas que podem enriquecer, né? Não, eu não falo só de enriquecimento financeiro, a gente fala de enriquecimento como conhecimento, coisas, né, desse tipo. Então, tá de parabéns. É desse tipo de pessoa que eu quero trazer aqui no meu programa. Fico muito satisfeito por você ter aceitado. Show de Obrigado. bola. Eu falo muito dessa questão da referência. Às vezes você pode não ter a referência em casa. Mas, cara, procura uma referência boa. Eu tenho outras referências fora as minhas de casa. Eu tenho o Netão, Bom Bife, que é o cara que é meu amigo pessoal. Legal. E é um cara que me instigou muito a fazer os conteúdos no Instagram. Então, eu tenho ele como referência, eu tenho o Jojota, eu tenho... Se você não tem a referência em casa, isso não é um problema. Você procura outras referências. Eu sei que é um pouco mais difícil, mas sempre você vai procurar alguma referência para fazer alguma coisa. Lógico que você vai construir a sua história. Mas se você usar algumas referências para te ajudar, vai ser muito mais fácil. Que legal. Acho que você saber onde você alimenta, onde você afia seu machado, né? Exatamente. Onde você afia seu machado é bem bacana. Pô, legal saber que você conhece o Netão, é uma pessoa que eu admiro bastante também. Gente boa. De redes sociais, né? Quem sabe um dia, né, o Netão tá aqui também para inspiração, compartilhar. Vou falar com ele. Poxa, legal. Pô, para mim vai ser, né, vai ser muito legal. Porque, como eu te falei, a gente estava conversando ali, assim, o bem-sucedido não é a pessoa só que aparece nas redes sociais, não é isso não. Tem pessoas aqui que eu quero trazer, já vou falar também. O Zé do Coco é um cara que eu quero trazer. Nossa, esse cara é... Tem uma história bem bacana. Meu Deus, esse cara é top demais também. Cara, então assim, eu vejo do Netão aí, eu lembro da época, aliás, sou cliente dele já há um tempo, tempão, né, da época do açougue lá. E ele era do ramo do peixe, tá? Ele era do ramo do peixe, né? Não escolheu o ramo do pai dele, escolheu o ramo do tio, ele era do peixe. Caramba, não sabia disso, tá vendo? Não sabia, cara. Então, Netão, um abraço pra você aí, um abração, mais uma vez quero te agradecer. Quem quiser comprar picolé de peixe, fazer uma moral com a namorada, com a família, peixe não é só em Sexta-feira Santa, não. Peixe é vida, peixe é saúde. Exatamente. Onde que encontra o Emanuel Pescados? Estamos na Avenida Governador Mário Cova Júnior, 3050, box 11. E se você quer pedir em casa, você vai no 13 97411 8795 e acompanha a gente na rede social lá, @Emanuel Pescados box 11. Vem pro 11. Repita o WhatsApp aí. É o 13 97411 8795. Pô, então é isso, gente. Bom, depois disso aí, só tenho que agradecer. Obrigado agradeço, mais uma vez. Espero que seja o primeiro de muitos aí. Quero te ver brilhar. Acho que você tem um futuro enorme aí pela frente aí. Muito obrigado. Conta com a gente no teu crescimento aí. Show, beleza? Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui, te agradecer. Foi muito leve. É o meu primeiro podcast aqui. Eu fiquei meio, se Deus quiser. Fiquei um pouco nervoso, mas o papo foi fluindo. Agradecer o Marcelo, que foi quem me indicou. O Guilherme, que é o dono da agência de marketing que me assessora, que é um cara também ímpar, quem tiver precisando de agência, só chamar ele também. Opa, legal, bacana, gente, é isso aí. Bom, gente, se você gostou, curta, compartilha, manda seus recados lá, pede receita lá no Emanuel, tá bom? E não se esqueçam, tá vendo?